Pessoal, vamos lá então. O professor Paulo pediu para eu passar situações de guarda com controle de perna, controle de calça em especial, tá? Porque eu confio mais no controle de calça. E por que isso é tão usado hoje em dia? Pelo nível que o jiu-jitsu veio alcançando. Antigamente, Heitor, pode me ajudar aqui, por favor? Deita aqui rapidinho. Deita aqui rapidinho. Aí. Antigamente, né, quando a gente treinava o jiu-jitsu mais voltado para MMA, para defesa pessoal, se lutava muito mais colado, mais próximo, né, porque ninguém queria deixar o rosto exposto para tomar soco, chute, né, e também se lutava muito de joelho no chão, colado aqui assim, né, o que hoje em dia ainda é bom justamente para anular esse jogo moderno. Mas à medida que o jiu-jitsu foi se afastando um pouco do vale tudo, do MMA e da defesa pessoal, e foi ficando mais esportivo, né, mais dinâmico, as pessoas começaram a trabalhar mais de longa distância, com muito mais mobilidade, com muito mais movimentação. Então, vem aqui comigo, Heitor, pode ser de joelho no chão? Aqui. Então, de joelho no chão, para o Heitor chegar aqui do meu lado, vem para o meu lado, Heitor, de joelho no chão. De joelho no chão. É muito mais demorado. Agora em pé, pula rápido, já chegou. Né? Então, tem muito mais velocidade com as pernas no chão. Isso já é um ponto para a gente trabalhar e entender, por mais que a gente está trabalhando hoje voltado para o guardeiro, mas você, enquanto passador, eu uso uma frase que me ajuda a passar para os meus alunos isso. Joelho no chão tira a pressão e a movimentação. Então, toda vez que meu adversário está com o joelho no chão, aqui eu estou com o joelho no chão, ele está mais tranquilo. Que é mais difícil eu exercer pressão em cima dele e eu vou demorar muito para chegar na lateral aqui. Então ele tem mais tempo de reposição e de resposta. A partir do momento que eu tirei o meu joelho do chão, eu já aumento a pressão em cima dele, aumento minha velocidade e consigo surpreender e amassar mais o meu adversário. Então, obrigado, Heitor. Uma coisa para a gente já buscar fazer é tentar não trabalhar muito com o joelho no chão. Claro que tem exceções, guarda fechada, alguma coisa ou outra tem exceções. Mas em especial, né, tá passando guarda, abriu a guarda, por mais que queira ficar baixo, fica baixinho, o joelho próximo do chão, mais preparado para ter mobilidade. Certo, galera? Esse é um ponto bem importante para trabalhar. E outra coisa também, Paulo, por favor, a gente estava conversando hoje, eu e o Paulo, na verdade, começamos a falar disso ontem já. Quando a gente treinava mais em academia, sem essa pegada esportiva e entre amigos, tava lutando aqui, aí o Paulo metia uma tesourinha ali, aí eu caía, fazia guarda, aí eu jogava ele daqui, caía, faz guarda de novo. Hoje em dia, ele me dá uma tesourinha daqui, eu vou bater, vou voltar em pé, vou acelerar, a gente não aceita mais posição como aceitava antigamente. E por causa do nível competitivo, né? Raspei meu adversário, faço 2 pontos, às vezes é muito difícil recuperar esses 2 pontos. E não só pela pontuação, mas raspei, chego numa pegada boa, né? A tendência de alto rendimento é errar pouquíssimo, então ter pouca chance de você reverter o placar. Então, em alto nível, se treina muito para não aceitar as posições e para não deixar chegar em posições de controle. Sendo assim, toda vez que eu raspo o meu adversário sem controle de perna dele, por mais que ele caia no chão, ele está livre, muito livre para voltar. Então começou a se evoluir muito mais o trabalho de pegada de calça, porque daqui eu controlo mais a mobilidade, pode subir, controlo mais a mobilidade e quando eu jogo meu... Isso aí, desculpa aí, galera, no joelho de escola às vezes. Aí. Eu controlo mais a mobilidade e agora que eu derrubei, volta em pé, Paulo. Volta em pé, volta em pé. É muito mais difícil de ele voltar em pé e mais fácil para eu conectar a raspagem com passagem. Então, esse é o motivo porque hoje, em alto rendimento, você vê muito mais guardas com pegada de calça, de la riva, long leg, X, ou mesmo pegadas de lapela que controlam a perna, do que a gente via antigamente. Esse entendimento ajuda a gente a compreender o porquê que a gente faz cada pegada, tá? E quando eu vou trabalhar de guarda, pode ficar alto, Paulo.
né? Eu já passei no seminário para vocês. Eu preciso, mais do que eu entender que tipo de guarda que eu estou fazendo, eu entender o que cada pegada faz, né? Então, pegada de gola serve para eu quebrar a postura do meu adversário, onde eu deixo ele menos equilibrado e mais fraco. Pegada de manga, para quando eu quero jogar direto, não deixar ele apoiar as mãos no chão e não quero que ele fique controlando minha perna de ataque, quero deixar minha perna livre. E pegada de calça, que é o foco da aula de hoje, pegada de controle de mobilidade, para que ele se movimenta lá, Paulo, para passar. Olha como ele está solto, movimentando. Volta. E quando eu estou conectado com ele, movimento, eu controlo mais a mobilidade, acompanho mais o meu adversário. Certo, galera? Faz sentido? Beleza. Vou mostrar para vocês aqui os dois tipos de pegada que eu uso mais. A primeira que eu uso menos é pegada de concha. Mas é que às vezes, hoje em dia em alto nível, a galera usa uma calça meio leg, apertada, às vezes se não dá tempo de pegar pano, você vai fazer essa pegada aqui, tá? Deita ali, Paulo, por favor. Que é a pegada de concha atrás do pé. É melhor do que nada, porque já tem uma conexão. Só que ela é muito boa para travar, para eu não tirar com o calcanhar, mas se eu viro, ela sai fácil. Então é uma pegada que ela tem muito controle se a pessoa tenta tirar assim, mas ela vira 180, ela se desfaz muito fácil. Então eu tento não ficar muito tempo nessa pegada. Às vezes foi o que eu consegui fazer, eu já gero um desequilíbrio e já arrumo para a pegada de calça. E a pegada de calça, como vocês sabem, a gente não pode pegar por dentro, pegada sempre por fora. E eu ganho mais controle e dinâmica dela quando eu faço a pegada e trabalho com a minha mão de lado aqui, controlando desse jeito. Todo mundo tá vendo aqui, galera? Pegada na calça e esse controle aqui, certo? Então, em alto nível hoje, é muito importante buscar logo essa pegada de controle aqui. E toda vez que eu tô fazendo guarda com o meu adversário, eu tô com um certo controle, quando eu tô com a minha perna conectada nele e duas pegadas. Uma definição de guarda efetiva são duas pegadas de controle, calça, braço ou gola, e a segunda perna e a primeira perna conectada à perna de controle. Pode ser uma de la riva, um laço, uma aranha, uma X, mas sempre uma perna conectada nele. E a segunda, ela pode me auxiliar no controle ou ela vai estar livre para gerar energia, pêndulo, fuga de quadril, tá? Então, assim a gente consegue controlar bem a guarda. E o que acontece hoje, como eu falei, o Paulo quer movimentar solto, ele não quer deixar eu ter esse controle em cima dele. Então é muito comum ele quebrar as pegadas a partir daqui. Puxa meu braço para cima aqui, Paulo. Não, esse aqui, ó, só puxa o braço com a mão assim. Às vezes ele estoura essa pegada aqui, desfez a pegada da gola e se afastou. Aí, fica aí, tá? Se afastou. Quando acontece isso, galera, pensa bem, para uma passagem de guarda, qual é a pegada mais importante para o passador? Onde ele vai buscar fazer as pegadas? Nas minhas pernas, certo? E eu já falei para vocês as pegadas que eu gosto. Quem está mais perto da sua pegada aqui? Estende o braço. Ó, o Paulo. Então eu nunca, ou quase nunca, faço guarda deitado sem pegada. Eu estou lutando com pegada. Ele se afastou de mim, quebrou minhas pegadas, ó. Eu sento e vou trabalhar aqui. Agora bota a mão na minha perna, Paulo. Ó. Agora eu estou mais próximo das pegadas que eu quero. Certo, galera? Então, sem pegada, eu vou trabalhar sentado. Eu tenho mais mobilidade para voltar em pé, tenho condição de atacar, tenho condição de buscar as minhas pegadas aqui e eu consigo proteger as pegadas do meu adversário. Posso fazer desse jeito, posso fazer aqui na posição de levantada técnica, só nunca com a perna exposta aqui à frente. Certo, galera? O que a gente vai fazer primeiro vai ser em cima desse ponto aqui. Pode ficar de base comigo, Paulo? Então, em pé mesmo. Em pé, aqui. Então, desse ponto aqui, eu vou buscar a pegada em cima do meu adversário. Muitas vezes, senta ali, Paulo, por favor. Muitas vezes, Paulo sentado aqui, só pode sentar. O Paulo vem aqui e abraça a minha perna. Isso, desse jeito aqui, normalmente com a outra mão, tá? Aqui, para ficar para dentro, tá? Aqui é uma pegada que me pode travar forte.
Pode travar forte. Forte. Se não tá... esse não tá... Aí, ó. É uma pegada que me trava aqui. Só que eu tô solto, ó. Passei a guarda. Não tinha controle de guarda. Então, toda vez que eu domino o joelho do meu adversário, eu deixo a parte de baixo livre para ele movimentar e avançar. Então, é melhor quando eu vou trabalhar sentado, fica em pé agora, Paulo. Ao invés de eu querer abraçar aqui, onde ele tem o pé livre para circular, ó, como ele fez aqui, tá? Eu controlo a panturrilha dele. Aqui, gira lá o pé. Ó, já não gira mais tão forte, tá? E para eu trazer para uma guarda de... Aqui eu já posso trabalhar, né? Sempre saindo da frente do joelho dele, trabalhando, controlando aqui. Aqui eu já posso trabalhar, mas uma maneira melhor de eu trazer ele para o meu jogo é trabalhar canela com canela. Então a gente vai fazer primeiro essa atividade aqui, ó. Canela com canela. Canela com canela e controle na panturrilha, não abraçando, tá? Na panturrilha. Agora eu começo a me inclinar e venho trazendo, ó, a perna dele para cima. Daqui eu posso escolher se eu vou para uma one leg, para uma X ou para outro tipo de movimentação. Mas principalmente eu cheguei na perna do meu adversário. Então a gente vai trabalhar aqui, ó, sentado, movimentando, o colega em cima vai movimentar bem soltinho. Eu vou chegar na pegada aqui, ó, colar canela com canela e grampear a panturrilha dele. A outra mão, claro que eu vou buscar pegada, às vezes de lapela, às vezes de manga. Se a outra perna estiver aqui, eu já vou matar essa perna, já derrubo direto. Bota a perna mais longe, Paulo. Mas normalmente vai estar longe, ó. Mas o principal, eu trago ele já, ó, se eu tiver de lapela, desequilíbrio, ó, trago ele sem base, com a perna aqui em cima. E aí daqui eu tenho um monte de opções de ataque, né? Posso simplesmente voltar, dominar a outra perna para botar para baixo. Posso, como eu falei, botar one leg, atacar essa perna aqui. Posso gerar raspagem a partir daqui. Mas o principal ponto é eu trazer para uma área de segurança. Fica em pé, Paulo. Enquanto a luta está aqui, ó, ela está muito aberta para os dois. Eu fiz esse movimento, ó, já comecei a trazer para uma situação de controle que eu queira trabalhar a partir daqui. Todo mundo entendeu, pessoal? Então vamos rapidinho aqui, ó, com o colega em pé. Ó, abraça um pouco abaixo do joelho, grampeando a panturrilha e cola canela com canela. Não deita as costas no chão, que ele fica pesado. Deita lateralizando, ó, e trazendo a perna para cima, tá? Aí a segunda mão pode trabalhar de gola para começar. Quando eu faço pegada alta, eu gosto de fazer gola paralela. Quando eu estou no chão fazendo guarda, eu gosto de gola cruzada. Então eu vou transferindo a força dele, o peso dele, para outra perna e venho trazendo essa para mim. E aí aqui, coloca numa one leg ou guarda X e aí faz uma raspagem. Aí o colega faz também. Tá? Qualquer raspagem que vocês conhecem da posição. O principal é só esse detalhe de trazer canela com canela. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, 1, 2...